Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com os nossos trabalhos, com os trabalhos da Comissão de Saúde. Iniciar esta segunda audição com a Sra. Diretora dos Serviços Farmacêuticos do IPO de Lisboa, Dr. Ruth Varela, a quem agradeço a presença. Relembrar os tempos, a grelha de tempos. O Grupo Parlamentar requerente sobre a situação da falta de recursos que levou à entrega de escusa da responsabilidade por parte de vários profissionais. É do Bloco de Esquerda, dispõe de 4 minutos, para uma resposta de 4 minutos da Sra. Doutora Ruth Varela. Depois cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos, para uma resposta em conjunto, que dará à volta dos 20 minutos, depois de uma segunda ronda eventual, de 1 minuto para cada grupo parlamentar e uma resposta em conjunto. Esclarecida que está esta questão, vamos passar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça a favor, Sra. Deputada Isabel Pires. Dispõe de 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Doutora Varela, que foi Diretora dos Serviços Farmacêuticos do IPO de Lisboa, a sua presença aqui. Nós na altura fizemos este requerimento em outubro, quando da sua demissão, mas depois já disso, das escusas da responsabilidade de todos os farmacêuticos no IPO, e houve várias questões que acabámos de fazer ao Conselho de Administração do IPO relativamente a essa situação. A primeira, que já agora gostávamos de colocar também, porque nos continua a deixar algumas dúvidas, tem a ver com a falta de profissionais. A informação que teríamos era de que o número ideal, digamos assim, para este serviço seria de pelo menos 30 farmacêuticos. A informação que nos foi dada foi que em 2023 existem 18 farmacêuticos neste serviço e, portanto, estaremos muito longe daquilo que seria recomendável, e também acabou por ser dito que não houve qualquer recusa de contratação por parte do Conselho de Administração, quando uma das razões publicamente indicadas foi de que essa autorização para contratação não teria sido dada e, portanto, gostaríamos de esclarecer se considera que 18 farmacêuticos é um número suficiente para a dimensão e a importância do serviço da farmácia do IPO, considerando que a consequência de tudo isto é que é uma farmácia onde se fazem mais de 6.000 horas extra entre farmacêuticos e técnicos e onde os próprios profissionais têm vindo a indicar falta de condições para dar os melhores cuidados. Em segundo lugar, a questão da falta de condições na unidade de preparação de citotóxicos. Várias vezes foi exposta a necessidade de intervir aqui, uma vez que a falta de condições coloca em causa a segurança e a saúde dos próprios trabalhadores, dos técnicos que estão a fazer este serviço. Gostaria que pudesse explicar, do seu ponto de vista, qual é que é o ponto de situação, quais é que são as consequências destas faltas de condições, considerando até que agora há pouco tempo ouvimos dizer que não há grandes problemas, que terão sido já resolvidos e, portanto, ficamos aqui na dúvida sobre essa matéria. E essa dúvida ainda acresce mais quanto nós percebemos na audição anterior que parece que há um tabu relativamente ao relatório que o Infarmed aparentemente enviou ontem, segundo a informação que foi dada à noite. Foi dito, inclusivamente, que, e esta incoerência não foi negada, em que se diz que, por um lado, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos fez uma visita e considerou não haver riscos, mas foi mesmo o bastonário que fez o pedido ao Infarmed para que o relatório fosse feito, mas ainda não, o Conselho de Administração ainda não teve tempo de analisar esse relatório. E, portanto, eu gostava de questioná-lo se tem já conhecimento desse relatório, que desconformidades e irregularidades é que terão sido detectadas, qual a gravidade das mesmas, qual a consequência, inclusivamente, dessas irregularidades. E sabemos que foi dado para algumas destes pontos 10 dias para resolução, para outros aspectos o IPO terá 30 dias para a sua resolução. E, portanto, parece-nos que várias destas matérias precisam de ser esclarecidas, nomeadamente por parte de quem trabalhou e está diariamente com este serviço, porque nos parece que é muito importante termos todo o conhecimento para perceber o que é que efetivamente falta nos serviços farmacêuticos do IPO para que os próprios profissionais sintam que não têm que recorrer à escusa de responsabilidade
para fazer o seu serviço normal, para prestar os cuidados de saúde que são extremamente relevantes no caso particular do IPO, todos nós temos essa noção e, portanto, são estas as informações que, se nos conseguir aqui colocar, creio que seriam muito importantes, e qualquer informação, até por escrito, que possa ter para enviar à Comissão, também agradecemos bastante. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder, Dr. Ruto Varela, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sra. Doutora. Ora, muito bom dia. No que diz respeito aos recursos humanos, os dados não são corretos. Eu tenho aqui os dados e posso dizer que em 2018 tínhamos 22 farmacêuticos e neste momento temos 23. Portanto, em 2018 tínhamos 22, em 2021 22, em 2022 23 e em 2023 23. Técnicos de diagnóstico e terapêutica tínhamos 14, 15, 15, 14. Portanto, não houve qualquer... Não é verdade que haviam 18 farmacêuticos, isto tem a ver com a maneira como foi contabilizada. Portanto, havia e ainda há colegas que estão contratados como técnicos superiores e que não foram contabilizados como sendo farmacêuticos. Ora, um farmacêutico é um profissional que tem um mestrado integrado em farmácia, em ciências farmacêuticas e que está inscrito na Ordem dos Farmacêuticos, independentemente da sua onde esteja colocado ou não do seu vínculo contratual. Portanto, não é verdade, temos exatamente o mesmo número de recursos, sendo que a produção não tem nada a ver com o que era. Portanto, em 2000, e eu só trago aqui os números dos tratamentos de quimioterapia, não trago aqui os números portanto, dos doentes que são atendidos em ambulatório, porque realmente aquilo que nos preocupa mais é mesmo a unidade de preparação de quimioterapia. Em 2018 preparámos 38.529 tratamentos, sendo que cada tratamento tem mais do que uma preparação, sendo que em 2023, em agosto, já tínhamos preparado 29.318 e o que é expectável é que no final do ano sejam 44.000 tratamentos. Em 2022 preparámos 43.626, portanto, como poderemos verificar, temos um acréscimo de 6.000 tratamentos de 2018 para 2023, exatamente com os mesmos recursos. De salientar também que, para além de ter aumentado o número de tratamentos, a complexidade dos tratamentos também é muito maior, devido à inovação e, portanto, à imunoterapia. São raros os tratamentos que são monoterapias, como existiam em 2018. Neste momento, quase todos os tratamentos têm 2, 3, 4 medicamentos associados, com uma necessidade de intervenção do farmacêutico e do técnico muito superior ao que era. Pronto, isto no que diz respeito aos recursos humanos, fazer uma correção também no que diz respeito às horas extraordinárias. Até final de novembro, o IPO de Lisboa, a farmácia do IPO de Lisboa fez 6.330 horas extraordinárias, sendo que 3.300 foram feitas pelos farmacêuticos. E isto apenas para dar resposta à atividade normal. Não estamos aqui a falar, não estou aqui a referir à atividade adicional que foi pedida pelo Conselho de Administração para dar poder combater a listas de espera. No que diz a respeito às condições da unidade de cuidados de preparação de citotóxicos, a UPE, já temos o relatório chegou ontem e posso dizer que temos 14 não conformidades críticas, das quais 10 são referentes às condições de trabalho, pressões, umidades e temperaturas, 34 são não conformidades maiores, também a grande maioria referentes às condições da unidade, e 6 que são outras que são referentes à documentação. Eu tenho tudo aqui, um dossiê onde tenho tudo fundamentado, e tenho uma pen, que se for do vosso interesse, onde tenho vários vídeos e fotografias sobre as condições da unidade de preparação. Acho que estou a acabar o tempo, não é? Pronto, ainda tinha mais coisas, mas estou a acabar o tempo. Muito bem, Sra. Doutora, terá a oportunidade, porque vai dispor de cerca de 20 minutos para poder responder, se ainda tiver alguma questão. Muito bem.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Berta Nunes, faça favor, Sra. Deputada, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Doutora Ruth Varela, nós sabemos, pela informação que nos foi enviada e que procuramos, que neste momento está previsto, ou até já estará contratado, o aluguer de um edifício modular para a instalação de uma unidade provisória para a preparação de citotóxicos, que decorrerá essa utilização enquanto há obras, ou vão haver obras várias na farmácia. Também percebemos que houve outro tipo de investimento em equipamentos para facilitar eventualmente o trabalho dos farmacêuticos, cerca de 400 mil euros desde o início do mandato deste Conselho de Administração. De facto, há uma procura maior, e por isso há aqui este aumento de horas extra, principalmente a questão da atividade adicional, mas eu pergunto se estas horas extra aumentaram significativamente ou se sempre houve este nível de horas extra, retirando a atividade adicional que agora foi contratada de uma forma voluntária para quem quiser, aliás, para diminuir as listas de espera, não é? Por isso, parece-me que há aqui um esforço de responder a vários problemas. Podemos dizer, disse que os recursos humanos têm mantido estáveis e que tem havido um aumento de tratamentos. Segundo a Sra. Presidente do Conselho de Administração, serão mais 12 tratamentos por dia. Foi o que nos foi dito aqui, mas o que eu pergunto aqui é se considera que este aumento é conjuntural, ou seja, é resultado de uma acumulação de situações durante o período da pandemia e que agora estão aqui a causar esta pressão, ou se considera, e por isso pode ser racional fazer aqui um aumento de horas extra temporárias, se for realmente um aumento conjuntural, ou se, na sua opinião, embora também não tenha que ter uma resposta para isto, mas daquilo que conhece, se considera que este aumento vai ser estrutural e que vão ser mesmo necessários contratar novos recursos. Não sei se entende a minha questão, mas acho que esta questão é relevante porque, do ponto de vista da gestão, se nós temos um aumento que não esperamos que seja continuado, também pode não ser racional contratar, porque depois pode não ser justificado, e nós temos na saúde recursos finitos, como em tudo, e é preciso também gerir bem esses recursos. Essas não conformidades que referiu no relatório da Infarmed, que eu já percebi que já analisou, pelo menos minimamente, essas não conformidades serão respondidas com esta nova unidade de citotóxicos e depois com as obras que vão ser feitas, ou, na sua opinião, ainda faltará mais coisas? Bom. E ainda outra questão, foi-nos dito que o serviço que na altura era diretora foi o único que não apresentou um plano de atividades para 2023 com as necessidades e a justificação dessas necessidades e os objetivos. Também gostaria que se pronunciasse sobre isso. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes. Disposada a palavra o parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Dias Coelho. Faça favor, Sr. Deputado. Muito bom dia. 4 minutos. Sra. Doutora Ruth Varela, muito bem-vinda. Agradecemos a sua presença e tivemos antes, como já aqui foi referenciado, o Conselho de Administração do EPO, que é um hospital de referência e que a todos nós muito diz, até porque está a completar os seus 100 anos de existência, não só para Lisboa, toda a sua área metropolitana e inclusivamente para o resto do país, porque muitas vezes há necessidade de recurso ao EPO de Lisboa. Dito isto, foi-nos aqui referenciado alguns aspectos. Em primeiro lugar, quero lhe dar os parabéns, porque o Conselho de Administração não teve tempo de ler o relatório da Infarmed. E, pelos vistos, a senhora já tem dados sobre o relatório da Infarmed, que nos trouxe aqui, o que quer dizer que foi diligente, porque teve a possibilidade, pelo menos, se calhar muitas vezes faz uma direta para ler relatórios quando se vem para uma comissão parlamentar da Assembleia, faz parte dos princípios de gestão. Eu próprio também já tenho mais de 20 anos de gestão
pública em serviços e, portanto, tenha noção da responsabilidade que é necessário ter para, quando se vem a uma comissão parlamentar, trazer os dados atualizados. De facto, falou-nos aqui em 14 não conformidades críticas, em 34 não conformidades maiores e 6 específicas, o que quer dizer que, pelo menos, depois poderá clarificar se eu falhei, porque obviamente não tivemos ainda acesso ao relatório, apesar de, na minha intervenção com a Presidente e com o Conselho de Administração, ter solicitado, e com outros colegas também, a acompanharem que o relatório do Infarmed fosse do conhecimento desta Comissão. Isto até porque o bastonário dos enfermeiros também foi aqui subejamente referenciado, que parece que não tinha detectado questões, mas que, daquilo que é nosso conhecimento, foi exatamente o bastonário da Ordem dos Enfermeiros que chamou e que alertou para o problema e chamou o Infarmed. Portanto, é curioso, e é estas contradições que muitas vezes nestas comissões nós conseguimos, de alguma maneira, inventariar e identificar. E, portanto, gostaria também de clarificar essa situação. A senhora Presidente falou que houve um aumento de enfermeiros, aliás, eu tinha os dados, ela validou-os, de 2022, 590, de 631 enfermeiros em 2023, 6 dos quais estariam só com um ano de experiência, portanto eram pessoas que ainda estavam num processo quase de aprendizagem, salvo seja, porque obviamente têm a qualificação, mas não têm a experiência e portanto têm que fazer o processo de aprendizagem, que é normal que o façam. O que não respondeu foi exatamente àquilo que aqui nos traz, que é, em primeiro lugar, as 3.300 horas extraordinárias feitas por farmacêuticos, portanto, é uma questão que e importa clarificar, porque, obviamente, a justificação deste número, e, simultaneamente, também o número de enfermeiros específicos para a área específica que estamos a analisar nesta comissão, que é exatamente a parte da enfermaria. E, portanto, o que me falou aqui é que o número de enfermeiros se manteve desde 2020 mais ou menos inalterado, 14, 15, 15, 14. Se é aquilo que se eu apanhei bem os dados que acabou de referenciar. Portanto, entre 23 e 20 não há, digamos assim, nenhum reforço substancial e evidente no pessoal de enfermagem naquilo que era necessário, que é exatamente a questão que estamos aqui a analisar e a salvaguardar. Isto também, o que é curioso, que há um aumento, quer dizer que se calhar o processo está a ficar mais orientado ou não, vamos ver se nos consegues clarificar sobre isso, que há um aumento de 12 preparações por dia. Bom, o que nos interessa aqui, até porque dos dados que nos foram compulsados, inclusivamente que saíram também na comunicação social de alguns colegas e profissionais do IPO, é que haveria fortes dúvidas sobre as condições e os meios, daí a escusa, não é? Não é por acaso que há 29 enfermeiros e 11 pediatras a pedirem escusa no IPO e, portanto, interessa-nos tranquilizar também quem nos ouve de que esses problemas de alguma forma foram identificados e estão a ser resolvidos ou foram já resolvidos. Mas daí talvez nos possa trazer um bocadinho mais de clarificação estes dados que resultaram da anterior audiência. Muito obrigado, são as questões que eu lhe deixaria nesta primeira ronda. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias Coelho. Para usar a palavra, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dra. Ruth Varela, bem-vinda a esta Comissão. E, em primeiro lugar, quero parabenizá-la pela sua coragem pública de denunciar aquilo que são os cancros do SNS. De facto, quando nós queremos curar e melhorar o estado de saúde do próprio SNS, temos que começar por fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico tem que ser publicitado para que publicamente se possam aplicar as medidas corretivas essenciais para a melhoria do SNS, um SNS que seja de excelência e para todos. Portanto, a sua atitude é uma atitude de louvar, uma atitude muito corajosa, que provavelmente teve bastantes implicações a nível pessoal, imagino eu, a sua demissão, e, portanto, quero aqui deixar publicamente o meu louvor e parabenizá-la pela coragem que demonstrou, no fundo, apresentando-se como uma pessoa intransigente na ética e na deontologia profissional. Passando esta introdução, Doutora, gostava de lhe perguntar o que é que levou exatamente a que o IPO fosse, de entre os 800 farmacêuticos que integram as carreiras do SNS, fosse a instituição que representa mais de 10% dos pedidos de escusa de responsabilidade no SNS. Desses 800 farmacêuticos que existem no SNS, a Ordem informa-nos que 200 já apresentaram pedidos de escusa de responsabilidade, quer dizer que o IPO representa mais de 10% das escusas de responsabilidade em farmácia em todo o SNS. Porquê é que é o IPO
que é este cancro do SNS da farmacologia. Será que, de facto, é para desconsiderar e que os seus lamentos são apenas desabafos, como classificou a doutora Falcão aqui, Presidente do Conselho de Administração, desconsiderando a sua atitude, a da doutora Raquel Varela. E nesta consequência gostava de lhe perguntar, sabendo que existiram reuniões antes da apresentação formal da sua demissão e que terá transmitido ao longo de várias reuniões e, presumo eu, de um tempo de longo dilatado, essa sua preocupação antes de conseguir formalizar esse ato ponderoso que é uma demissão, o que é que viu da parte da administração hospitalar ser feito para colmatar essas falhas que foi apontando durante essas reuniões? Houve um diálogo aberto e, de facto, que correspondeu a iniciativas para resolver as questões apresentadas pela sua direção farmacêutica da farmácia do IPO? Sentiu que existia boa vontade da parte deste Conselho de Administração, que existia uma latitude para resolver essas questões? Ou, se não existiam alternativas, para minimizar o impacto desta má gestão de recursos humanos nas atividades essenciais da farmácia hospitalar, o que é que, de facto, precipitou a sua demissão? Doutora, eu gostava que avaliasse também esta alegada carência de recursos humanos, mencionada, obviamente, no IPO de Lisboa. Ela radica em quê? Nós temos defendido que as carreiras do SNS estão altamente desvalorizadas, os profissionais de saúde, não só os farmacêuticos, mas todos os profissionais de saúde, um pouco como um todo, estão desmotivados, estão desvalorizados, estão desencantados com o SNS. Gostava que nos desse também aqui uma perspectiva mais de fundo, e uma vez que vamos agora para eleições, gostava que nos desse uma perspectiva mais de fundo de como é que, de facto, o país pode salvar as carreiras do SNS, pode recuperar esse ânimo dos profissionais de saúde e pode devolver essa estrela brilhante no panorama nacional que é o SNS. E termino a minha intervenção agradecendo a sua presença mais uma vez e voltando a sublinhar a sua enorme coragem e a sua retidão enquanto profissional e enquanto farmacêutica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar a palavra, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. 4 minutos, Sra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os senhores deputados. Cumprimento a doutora Ruth Varela. Eu gostava de começar por lhe perguntar se teve a oportunidade de ouvir a audição anterior e perguntar-lhe já de uma forma muito clara se houve algum tipo de informação que considere que não corresponde à verdade. Os números que aqui apresentou já demonstram que muita da informação que nos foi prestada não é exatamente da mesma forma, mas gostava concretamente que nos respondesse a isto. Depois, algumas perguntas também muito concretas. Quais foram os motivos concretos do seu pedido de demissão? Quais são os problemas concretos dos serviços farmacêuticos do IPO de Lisboa? Quantos recursos humanos estão em falta? Quais as necessidades em termos de recursos materiais e financeiros? E obviamente, pergunto-lhe se, de facto, a segurança dos utentes tem estado efetivamente em causa. Pergunto-lhe também se, antes de apresentar o seu pedido de demissão, alertou o Conselho de Administração do IPO de Lisboa para os vários problemas e também o que é que lhe foi respondido. E aqui gostava também de perceber quanto tempo passou entre os alertas que fez ao Conselho de Administração e depois a apresentação da sua demissão, o que é que lhe foi dito pelo Conselho de Administração quando se viu confrontado com o seu pedido de demissão e, dado o resultado, uma vez que o pedido de demissão aconteceu, se sente que os seus alertas nunca foram devidamente valorizados ou compreendidos ou que inclusivamente terão sido completamente ignorados. Depois, perguntar-lhe também, porque nós ouvimos aqui na audição anterior que uma espécie de desconsideração ou de não dar muita importância aos vários pedidos de escusa de responsabilidade, que obviamente, na nossa opinião, isso devia ser um fator, mesmo que depois se possa vir a indicar que depois não seriam verdade, ou que algumas críticas que foram feitas não seriam verdade, mas eu acho que qualquer pedido de escusa de responsabilidade devia ser um alerta muito grande para qualquer Conselho de Administração. Não foi isso que sentimos na audição anterior, portanto, perguntar-lhe também se com estas escusas, se de certa forma sentiu que estes profissionais apoiavam o seu pedido de demissão e concordavam não com o pedido de demissão, com os alertas que fez. Depois,
também perguntar se em algum momento de todo este processo sentiu algum tipo de represália por estar a fazer estes alertas e que eventualmente pudesse estar a tornar-se de certa forma incómoda para este Conselho de Administração e depois para a tutela. Para terminar, eu gostava que nos fizesse um ponto de situação sobre o momento atual do IPO, se considera que desde que este Conselho de Administração tomou posse que existe que a situação geral do IPO se tem vindo a melhorar ou a degradar-se e também se de todos os problemas que são conhecidos, tem conhecimento que o Conselho de Administração tenha feito algum pedido ou que tenha diligenciado junto do Ministério da Saúde para que esses problemas, para a necessidade de que os vários problemas, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível de todos os outros recursos, para a necessidade de serem urgentemente resolvidos, e também se sabe se houve algum tipo de resposta por parte da tutela e que respostas foram essas. Mesmo para terminar, perguntar-lhe e gostava mesmo que nos dissesse com toda a sinceridade se considera que neste momento podem estar em causa algum tipo de insegurança nos cuidados de saúde que estão a ser prestados aos utentes do IPO de Lisboa. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para responder a estas questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, dou-lhe a palavra. Doutora Ruth Varela dispõe de 16 minutos. Faça favor. Pronto, vamos ver se eu consigo responder a todos. Consigo. Pronto, é assim, posso começar por dizer que esta foi uma das decisões da minha vida mais difíceis. Eu tenho 32 anos de IPO e o IPO é a minha casa e o IPO tem uma maneira de estar diferente. Portanto, foi uma das situações mais difíceis da minha vida. O que é que me levou... Pronto, vou começar a tentar responder. Começando aqui que me perguntou 12 tratamentos dia. Parece que 12 tratamentos dia não tem importância nenhuma. Quem faz 12. Não. Os tratamentos levam muito tempo a preparar, tem um procedimento para garantir a qualidade, a segurança e a eficácia muito apertado e são preparados cerca de 5 tratamentos por hora. Portanto, 5 tratamentos por hora, 12 tratamentos por dia significa que são mais 2 horas e qualquer coisa a mais. No que diz respeito às horas extraordinárias que eu disse, portanto 6.330, não entra com a atividade adicional. A atividade adicional é uma atividade que é feita à parte, que tem uma contabilidade à parte, tem um pagamento à parte, não tem nada a ver com estas horas. Não, isto não é uma coisa casual, isto é algo que já vem a acontecer e que vai continuar no tempo, até porque o Conselho de Administração tem intenção, e já foi dito, faz parte do plano de atividades, duplicar a capacidade do hospital-dia. Portanto, em vez de ter 24 cadeirões, passar a ter 48. Portanto, neste momento estamos a tratar muito mais doentes, por várias razões. Uma das razões é porque os doentes vivem mais tempo e, portanto, cada vez têm mais terapêutica, não é? Já mais linhas. E depois porque estamos a receber todos os doentes do Sul. Portanto, a grande maioria das patologias oncológicas, dermatologia, hematologia, ginecologia para baixo do Tejo, não existem e, portanto, o IPO está a receber todos esses doentes. Portanto, sim, temos mais doentes, independentemente da pandemia, não tem nada a ver com a pandemia. Respondendo, plano de atividades, sim, é verdade que eu não fiz o plano de atividades, não fiz no formato formal do plano de atividades, no entanto, fiz um plano de investimentos que entreguei no dia 27 de março, onde explico todas as necessidades de equipamentos e o porquê e qual a relevância, se é crítico, se é urgente e porquê. E esse investimento, qual é o suporte legal, ou seja, qual é o não termos esse equipamento, qual é a lei, qual é a norma que nós estamos a cumprir. Portanto, sim, é verdade que não a entreguei, mas enviei toda a informação necessária, nomeadamente com atividades que a farmácia hospitalar deveria fazer, que nós estávamos a fazer. Não foi no formato do plano de atividades, foi noutro formato. Mais obras. As obras.
Isto iniciou, portanto, nós fizemos um projeto Kaizen, juntamente com a farmácia e o Hospital Dia, para tentar melhorar o funcionamento e dar melhor resposta aos doentes. Uma das coisas que foi identificada, para além dos falta dos recursos humanos, e eu já vou responder, são as instalações. E, portanto, eu pedi em setembro de 2022, e tenho aqui a documentação, que fosse feita uma vistoria à unidade para percebermos o que é que não estava bem. Fizemos os contactos com uma empresa, que eu não conheço, não tenho qualquer contacto com a empresa, que é a Laboreal, e escolhemos a Laboreal porque foi a Laboreal que fez o plano original da farmácia, daquela unidade. Portanto, fazia-nos sentido, se foram eles que fizeram o plano, que fossem eles que dissessem o que é que não estava de acordo com o plano. Tivemos reuniões com a Laboreal, ela apresentou um plano, um orçamento para fazer fazer uma vistoria. Isto não aconteceu nunca. Foi mudado o diretor do Gabinete de Instalações e Equipamento e, portanto, não aconteceu. Foi feito Pronto, resolveram que iria ser feito a partir com o SUS, coisa que nunca aconteceu. Eu tenho aqui o histórico todo, que posso-vos mostrar, e posso-vos dizer que eu pedi esta vistoria em setembro. Foi-me dito que iria ser feita uma vistoria a 7 de fevereiro e esta vistoria pela SUS, portanto, pelo hospital, foi feita em junho. Em março eu pedi a paragem da unidade de preparação de quimioterapia por falta de condições. Tratei tudo com outros hospitais para que nós pudéssemos ir fazer a preparação para os outros hospitais enquanto seria feita a paragem da unidade. Não foi autorizado. Pedi então que fosse então prevista esta intervenção que vai ser agora e que fosse considerada a paragem da unidade, uma vez que me dizem que não podem fazer qualquer intervenção sem pararem a unidade, e pedi que fossem contemplados então salas limpas em contentores. Pedi isto em julho, disseram-me que sim senhora, que estavam a tratar em que em setembro iria acontecer, e foi em setembro que eu comecei a questionar. Não aconteceu, como é que vai acontecer, quando é que vai acontecer? Fui eu que fiz todos os contactos com todos os hospitais, fui eu que fiz contactos com todas as empresas de salas limpas, fui eu que fiz os contactos com a indústria farmacêutica, com as faculdades, a tentar arranjar uma solução para que nós pudéssemos parar e pudesse ser feita a intervenção. Não foi possível porque ninguém tem a capacidade, nenhuma entidade tem a produção que nós temos de quimioterapia e, portanto, ninguém tinha capacidade para nos dar resposta. Pronto. Portanto, as obras ainda não aconteceram, ainda não aconteceu absolutamente nada, está tudo igual desde que eu me demiti, as condições continuam exatamente as mesmas, já foi lançado o concurso, sim senhora, já está adjudicado, está prevista a instalação destes contentores em finais de janeiro e depois não lhe sei dizer o que é que vai acontecer. Sei que eu pedi 3 câmaras e que foram autorizadas 2 câmaras de fluxo laminar. Mais situações. Eu não lhe posso responder dos enfermeiros e dos médicos, porque não é da minha competência, só posso responder por farmacêuticos. Foram 34 as não conformidades majores. Pronto. O que é que... reuniões. Tive várias reuniões com o Conselho de Administração, sim, nenhuma sobre este assunto. Tive várias reuniões e tenho aqui documentado, todas as reuniões que eu tive com a doutora Eva Falcão foram reuniões sobre acordos comerciais. Portanto, tive com várias empresas, a Rocha, a Novartis, a Merck, a Gilead, a AbbVie, a Pharmacairn, a Turner, sobre protocolos comerciais, como é que poderíamos diminuir portanto, o valor, o gasto, os custos em medicamentos, e no fim de cada reunião eu aproveitava sempre para dizer: atenção que eu não tenho pessoas, atenção que eu não tenho condições na unidade, mas
A reunião nunca foi por esta razão. Tivemos 2 reuniões também sobre a produção, a possibilidade de um projeto que eu lancei, eu juntamente com um pediatra, que era a produção de carticeles in-house, dentro do hospital, que é um processo muito complicado, e foram feitas várias diligências, tentar arranjar um parceiro, pronto, e fizemos 2 reuniões desta maneira. Carticeles são as terapia celular dirigida. Então, é o medicamento mais caro que existe, pelo menos no IPO, em que se retira as células do doente, as células são modificadas através da introdução de vírus, que vão mudar, partes de vírus, que vão mudar a genómica da célula, e depois a célula volta a ser infundida no doente. Nós fazemos isto com células comerciais, mas queríamos começar, no âmbito do ensaio clínico, a produzir in-house, e, portanto, tive várias reuniões. Reuniões sobre a unidade mesmo sobre a unidade. Tive várias reuniões com a diretora clínica e tive, agora, a partir de setembro, reuniões com o diretor do GES, com o Dr. Pedro Reis. Tenho aqui tudo. Tenho aqui, não tenho muito tempo, portanto, mas posso deixar, e tenho aqui o meu, portanto, a fita do tempo, portanto, todas as reuniões, com quem foi, qual foi o tema. Pronto, tenho aqui uma pen que eu trouxe se acharem que é importante, tenho aqui o registro do que se passa nas unidades. Escusas de responsabilidade. A escusa de responsabilidade nada teve a ver com as condições da carreira, com a falta de remunerações, com a baixa remuneração. Isso é outro assunto, isso é assunto de sindicato, não teve nada a ver com as escusas de responsabilidade. As escusas de responsabilidade tiveram a ver com as faltas de condições na unidade. Em resposta, porque se está o perigo para os doentes e porque é que o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, embora tivesse pedido a intervenção do Infarmed, não veio dizer que não havia risco para os doentes. Neste momento, que nós saibamos, não houve nenhum erro e os medicamentos estão a ser preparados com todas as regras. O que acontece é que há perigo para os profissionais. Portanto, os profissionais estão a trabalhar mais tempo do que deveriam estar a trabalhar, porque não temos recursos, e estão a trabalhar em situações de diferenciais de pressão que não são os adequados e que provocam náuseas, vômitos, dores de cabeça, cefaleias, dores de ouvidos, e que tem que separar a unidade para que as pessoas possam vir cá para fora. Tem um silvo permanente alto, que tem a ver com os diferenciais de pressão, portanto é o tempo todo. Tem a ver com diferenciais de temperatura, que tão depressa está muito quente como a seguir está muito frio, umidade que vai desde 100% umidade a umidade não ter, portanto, um ambiente seco, e isto causa dano para os profissionais. Ora, numa atividade em que requer muita atenção e muita concentração, em que qualquer erro de uma vírgula, de um mililitro, ou menos um mililitro, pode matar um doente, óbvio, se os profissionais não estão bem, poderão causar dano aos doentes. E, portanto, é neste âmbito. Não estamos a causar estamos a causar dano aos doentes involuntariamente. Podemos causar, estamos a proporcionar o erro. Quanto pior forem as condições de trabalho, maior é a probabilidade de erro. Nós pedimos, eu pedi apoio da saúde ocupacional e posso dizer que tive 4 reuniões com a saúde ocupacional que lá foi e que falou com os profissionais e que fez avaliação aos profissionais, e nas fichas de aptidão dos colegas posso dizer que tenho vários colegas com... andava à procura disto. Tenho vários colegas com restrição de poder entrar na unidade. Uns só podem entrar 2 vezes por semana, devido às cefaleias, outros só podem entrar com tampões nos ouvidos, outros não podem entrar de todo, portanto, tenho aqui, inclusivamente, as restrições. Posso dizer que de farmacêuticos, tenho 6 farmacêuticos com restrições de entrar na unidade e vou ter mais 2 no final do ano, porque vão querer, já disseram que vão entrar em processo de engravidar e, portanto, não podem entrar na unidade. Tenho 2 auxiliares da auxiliação médica que não podem entrar na unidade e tenho 4 técnicos de diagnóstico e terapêutica que não podem entrar na unidade. Pronto. Posto isto, falta de recursos, como é que o número adequado de recursos? Nós temos 25 postos de trabalho para farmacêuticos,
Nas nossas atividades deveríamos ter 25 farmacêuticos em permanência. Nós não somos 25, somos 23, contando com o diretor de serviço e com o residente. E, como diz a boa prática de gestão, deverá haver 20% a mais na equipa para acomodar férias, ausências, não é? Portanto, de 25 mais os 20% daria 30 farmacêuticos. Nós somos 24 e eu só fiz a conta aos farmacêuticos, uma vez que foram os farmacêuticos que apresentaram a escusa de responsabilidade. A escusa de responsabilidade não foi um apoio, não foi maioritariamente não foi um apoio à admissão, não, foi ao contrário. Os colegas já tinham a escusa feita e queriam apresentar, não apresentavam a escusa por consideração à direção que achavam que estavam a colocar a direção em causa e, portanto, a partir do momento em que eu me demiti, e demiti-me porque realmente não tinha, achei que os meus relatos eram encarados como desabafos e eu tenho aqui os e-mails que enviei, todos. Posso dizer que sobre recursos humanos enviei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Enviei 16 e-mails justificando que não tinha recursos humanos, dos quais apenas 2 me foram respondidos. Posso lhe dizer que no que diz respeito às condições da UPE, da Unidade de Preparação de Estéreis, enviei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E-mails dos quais apenas um me foi respondido a dizer estamos conscientes das condições, mas não podemos deixar de tratar os doentes. Pronto, acho que já respondi. Não, ainda tenho mais, já respondi àqueles anteriores. Tenho um minuto. Tenho um minuto? Tinha-me dito que era 20 minutos. 16, peço desculpa. Represálias, não vou responder. Peço desculpa, mas esse assunto não vou responder. Portanto, entre eu falar começar a dar alertas até eu me demitir, foi 1 ano. Desvalorização das escusas de responsabilidades, sim, sem dúvida alguma. Se ouvi a audição anterior, não ouvi, achei que me ia fazer mal e eu sabia qual era o conteúdo, uma vez que já tinha recebido as respostas à escusa de responsabilidade e a resposta à minha demissão. Portanto, calculei que não fosse muito diferente e, portanto, não ouvi, não. Agora é que... Muito obrigado, Sra. Ruth Varela. Vamos dar início à segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada Berta Nunes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Minuto, Sra. Deputada. Sim. Doutora Ruth, eu valorizo muito que tenha feito todo esse esforço para melhorar as condições de trabalho, e isso não posso deixar de dizer, mas queria lhe perguntar, há quanto tempo era diretora de serviço? Há quanto tempo é que estes problemas existiam? Por outro lado, um comentário em relação a propor a paragem da unidade, aparentemente a doutora Ruth reconheceu que isso não era uma boa proposta porque não havia condições fora do IPO, porque vocês fazem coisas muito complexas e têm um volume de trabalho muito grande. Então, agora o que vai ser feito estará mais de acordo com as necessidades do serviço. Por outro lado, eu também, foi dito na audição anterior que havia pela primeira vez um contrato de manutenção preventiva. O Serviço Nacional de Saúde tem um problema crónico de falta de manutenção preventiva e às vezes até falta de manutenção curativa. Eu também gostava de perceber porque é que não havia estes contratos de manutenção preventiva. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes. Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Dias Coelho. Faça favor. 1 minuto, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, as minhas saudações à doutora pelas explicações que aqui nos trouxe e pelo empenho que tem tido no IPO e o desempenho que tem pautado a sua atividade. 3 notas. Percebe-se que há um aumento na preparação dos tratamentos. Foram-nos dito 12 tratamentos, 2 horas e meia dias, o que é isso que resulta do aumento que nos foi aqui trazido pela Comissão, pelo Conselho de Administração, mas o número de farmacêuticos é o mesmo, globalmente falando. E, segundo disse, há 6 farmacêuticos em escusa.
daquilo que depreendi também. Quer dizer que, pelo aumento, digamos assim, do trabalho que está a ser feito na preparação, julgo eu e que deduzimos que seria necessário mais de 23 do que existe. Os 25 postos de trabalho não estão a ser completos neste momento, foi aquilo que entendi das suas palavras. Muito obrigado, e, portanto, necessitaríamos de 30. Muito obrigado. Só 2 ou 3 perguntas finais, se me permite. Sr. Presidente, Só tem 2 ou a ver 3 com o seguinte. perguntas. Gostava Faça favor, que se entendesse que meios é que estão em falta e daquelas 34 não conformidades já detectadas, podia salientar uma ou outra. Gostaria também, uma outra mais evidente, mais importante e relevante. Finalmente. Se na nova lei da carreira farmacêutica, como um dos seus colegas diz, não permite a contratação de novos farmacêuticos só especialistas, e se isto significa ou não uma estagnação na carreira farmacêutica, eu acho que isto é relevante. E, por último, se, face à necessidade de obras na unidade de preparação de quimioterapia, que também aqui falou, se as condições que estão a ser preparadas são as suficientes, se são as adequadas, ou se nos podem tranquilizar em tratamentos que, obviamente, eu tenho toda a certeza e quero salientar, Sr. Presidente, que todos os farmacêuticos são responsáveis e que todos os tratamentos estão a ser adequadamente administrados. Muito obrigado, penso eu, para tranquilidade geral, que o IPO é de profissionais de elite. Muito obrigado. O Sr. Deputado introduziu aqui uma nova terminologia que é o finalmente e a última. E depois a última. Sr. Presidente, peço desculpa, mas estou a aprender um bocadinho com os meus colegas. Muito bem. Grupo Parlamentar Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor, Sr. Deputado, dispõe de um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Ruth Varela, mais uma vez agradeço-lhe os seus esclarecimentos, que mesmo sem ter ouvido a audição anterior da doutora Eva Falcão, veio desmentir cabalmente tudo o que foi aqui dito e, no seu todo, esta visão do Partido Socialista, que foi aquela que foi apresentada pela doutora Eva Falcão, que é a visão do arco-íris e de que está tudo bem, vai ficar tudo bem no SNS. Todo o Portugal já percebeu que não é isso que se passa. A doutora desmentiu a desvalorização do aumento da produção em farmácia, da doutora Eva Falcão, que disse que eram só mais 12 medicamentos por dia. Explicou muito bem que esse aumento de produção está na ordem dos milhares, mais de 6 mil tratamentos complexos, muitos deles em imunoterapia, que implicam a associação de 2, 3 ou 4 associações medicamentosas importantes e que, portanto, isso não pode ser desvalorizado. Desmentiu também a falta de apresentação do plano de atividades, que para a Presidente do Conselho de Administração, pelos vistos, só foi problema agora, passado tantos meses da sua demissão e até na altura da sua demissão, porque desde o ano anterior até à sua demissão teriam decorrido 9 meses e essa falta de apresentação do plano de atividades, pelos vistos, não foi nenhum problema. Também desmentiu o facto de não ter sido dado apoio, ou ter sido dado apoio às suas reivindicações, o de existirem mais profissionais, portanto, desmentiu que existem mais profissionais, até sublinhou que os profissionais que existem não são suficientes, até porque muitos deles têm incapacidade e limitação de entrada na unidade e, portanto, ficou totalmente desmontada a intervenção anterior da Sra. Presidente do Conselho de Administração. Por último, gostava de lhe perguntar só novamente, se tivesse ainda no cargo de diretora farmacêutica do IPO e tivesse à sua disposição todas as medidas de gestão, quais é que usaria para tornar esse serviço um serviço de excelência? Gostava que ele apontasse as soluções para que nós aqui na Assembleia da República pudéssemos ouvir da sua pessoa, que muito consideramos, as soluções que são necessárias, não só para a carreira farmacêutica, para os serviços farmacêuticos do IPO, mas também um pouco para todo o SNS. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputada Joana Cordeiro, faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho propriamente perguntas nesta ronda final, queria apenas dizer, no fim da minha na minha intervenção na audição anterior, o que eu disse foi que nós, de facto, neste país temos várias visões daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Temos a visão do Partido Socialista, que está tudo bem, estamos a fazer mais, há mais recursos, é esta, que curiosamente é bastante semelhante à visão dos presidentes dos conselhos de administração dos hospitais e foi isso que nós assistimos na audição anterior. E também disse que depois essa visão contrasta com a visão dos profissionais de saúde que estão diariamente no terreno. E foi isso que eu entendi desta audição, porque de facto
todos queremos o melhor do Serviço Nacional de Saúde e para fazermos o melhor e para conseguirmos que as coisas melhorem é preciso termos consciência das várias dificuldades e da forma como essas dificuldades têm que ser geridas, têm que ser endereçadas, e aquilo que acabamos por fazer, e nós já vimos isso noutras situações e no modus operandi de como funcionam as administrações, os conselhos de administração dos centros hospitalares, que depois acabam por afastar quem se torna mais incómodo, quem faz mais alertas, quem tenta alertar, e são essas pessoas, e foi isso que eu também depreendi quando me disse que não queria responder à questão das represálias. Nós temos visto isto muitas vezes já ao longo principalmente deste ano, e queria agradecer-lhe, assim, pela coragem e por ter estado aqui a expor a sua visão. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Usando a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Doutora Ruth Varela, queríamos agradecer todas as informações que nos deu, porque de facto permitiu fazer aqui o contraste com o que ouvimos imediatamente antes. E de facto nós percebemos que do ponto de vista da falta de profissionais, do número de profissionais, mas das condições de trabalho que estão colocadas em cima da mesa, é altamente preocupante para nós que aquilo que foi dito pelo Conselho de Administração não corresponda à realidade de trabalho diária destes profissionais. E deu-nos aqui nota de algumas situações muito práticas e que são graves, com consequências do ponto de vista físico nos próprios trabalhadores, que deveriam ter tido e deveriam ter para o futuro uma atenção maior por parte do Conselho de Administração, mas também por parte do Ministério da Saúde, que na verdade acaba por tutelar todos estes organismos e, portanto, tem que se dar esta atenção aos profissionais, em particular num trabalho tão difícil. A última questão que colocaria tem a ver com as não conformidades que foram identificadas no relatório do Infarmed, e agradecendo antecipadamente que toda a documentação que possa deixar nesta comissão será útil para nós também avaliarmos. Fizemos o mesmo pedido ao Conselho de Administração, obviamente. Falou em 14 não conformidades críticas e 34 maiores. Perguntar-lhe o que é que, de alguma forma, ressalta à vista nestas não conformidades mais graves que foram identificadas, como sendo aquelas com maior prioridade, do seu ponto de vista e com a sua experiência, de serem resolvidas, e de que forma é que elas poderiam ser resolvidas, e se elas correspondem aos alertas que a senhora doutora já vinha fazendo ao longo dos últimos anos, e, portanto, para percebermos se eles foram ignorados por parte do Conselho de Administração e poderiam ter sido eventualmente resolvidos mais cedo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Muito bem. Para responder a todas estas questões, a Sra. Ruth Varela dispõe de 5 minutos. Com finalmente ou sem finalmente? Com 5 minutos. 5 minutos com a tolerância habitual. Assim, começando a resposta, manutenção preventiva não é da competência dos serviços farmacêuticos, é da competência do Gabinete de Instalações e Equipamentos, portanto não podemos ser nós farmácia, a pedir manutenções preventivas dos equipamentos, nomeadamente de instalações de unidade de tratamento de ar. Não percebi, desculpe, nós? Não, mas nós não... Isso faz parte, desculpe, não somos nós, sempre que há um equipamento, é a gestão de equipamentos, instalações e equipamentos, que faz a gestão das manutenções. Portanto, nós, farmácia, nem temos que saber se há não nos é dito, nós questionamos, mas não é das nossas competências fazermos, nem podemos, qualquer tipo de contrato, seja de manutenção preventiva ou corretiva. Nós, quando temos um problema, dizemos, temos este problema. A gestão do Gabinete de Instalações e Equipamentos é que é responsável por isso. Portanto, aí não temos isso. Terá que ser o Gabinete a responder e, eventualmente, o Conselho de Administração, não eu. Quanto tempo é que eu teria o tempo de direção de serviço? Tinha 2 anos de direção de serviço, 32 anos de IPO, como lhe disse, e 20 anos de assessora do antigo diretor. Conheço muito bem o IPO e conheço muito bem os problemas, e posso lhe dizer que os problemas agravaram a partir de abril de 2022. De abril de 2023, tenho aqui, inclusivamente, toda a documentação, depois, se quiser,
ter acesso. Dizer também que não foram só os farmacêuticos pediram escusa de responsabilidade, sim, mas os técnicos de diagnóstica e terapêutica fizeram uma queixa ao ACT e fizeram uma queixa ao Sindicato dos Técnicos, que pediu esclarecimentos ao Conselho de Administração. Também não lhe só posso dizer que não fomos nós, só tenho aqui também todas a queixa ao Sindicato e a queixa ao ACT por parte dos técnicos, caso queiram perceber. Dizer que 12 tratamentos dia, média, é isso mesmo, é uma média. Portanto, temos dias em que temos 30 tratamentos a mais e temos dias em que temos a menos, sendo que esta média é contabilizada com os sábados, não da atividade, não. A atividade não conta para aqui, não é? Mas para os sábados e os domingos, porque a farmácia trabalha 365 ou 366 dias por ano, e sendo que ao fim de semana, sábado e domingo, são iniciados tratamentos de urgência e o resto são continuações, nomeadamente do internamento. Portanto, não tem nada a ver com o trabalho diário. Portanto, estes 12 entra com dias em que temos 30 e com dias em que temos menos. Meios em falta, acho que já disse o que são os meios em falta. O que é que eu tenho ainda para responder? As conformidades não conformidades mais relevantes, que são as críticas, as mais relevantes são as críticas, não é? E, portanto, nas críticas tenho... é tudo a ver com não se encontram assegurados os diferenciais de pressão entre o corredor da área limpa e as salas de preparação, o sistema de gestão técnica centralizada do sistema informático que faz a gestão das temperaturas e das pressões encontra-se avariado desde o final de 2022, não se encontra instalada a porta de acesso à sala, das áreas de preparação houve-se um silvo alto quando a porta de acesso à sala está fechada, só se parando quando se abre. Dizer que estamos a trabalhar num sistema que tem que ter diferenciais de pressão para uma questão de segurança do produto e do operador. Portanto, existem várias salas em que uma tem que ter uma pressão superior à outra e de forma decrescente, de modo que sempre que se preparam medicamentos citotóxicos pode haver a produção de aerossóis e, portanto, temos que ter a certeza que não contamina o ambiente e que é para a Câmara. Portanto, isto não está garantido. Portanto, estas são as principais e depois as outras são sempre consequência destas. O que é que me ficou ainda? Já referi ao plano de atividades. Se tivesse à minha disposição, posso dizer que, neste momento, com todos os problemas que me trouxe mesmo a nível pessoal do meu pedido de demissão, faria tudo igual novamente. O que é que eu preciso para resolver a situação? Mais recursos e, principalmente, a unidade a trabalhar como deve ser. Acho que me esqueci de responder ali ao investimento. Sim, é verdade que houve um investimento por parte do Conselho de Administração, mas nada tem a ver com esta unidade. Foram investimentos de armários de medicamentos, de armazenamento de medicamentos. Portanto, em que o foco estava no controle dos estoques, de modo a diminuir os custos, não é? De modo a conseguirmos ter uma gestão de estoques mais adequada. Nada tem a ver, rigorosamente nada, com as condições da unidade. Se as não conformidades correspondem aos alertas que eu tinha feito, sim, sem dúvida, vêm de acordo com... Tem a ver com as condições da unidade, não haver os diferenciais de pressão não serem os adequados, da umidade, mesmo tanto para os profissionais como para os produtos. Um medicamento não deve estar sujeito a uma taxa de umidade superior a 65% e nós temos muitos dias com 100% de umidade. Portanto, o que é desconfortável para os profissionais e não é o correto para os medicamentos. Contratação e carreiras. Carreiras carreiras não é o âmbito, carreira farmacêutica não.
contratação. Eu tenho pedido na ACSS desde 11 farmacêuticos, independentemente daquilo que eu fui pedindo e pedi ao antigo Conselho de Administração, que autorizou e que enviou para a ACSS o pedido e não veio autorização por parte da ACSS. Haveria a possibilidade de serem feitos contratos de 6 meses não renováveis ou de prestação de serviços que eu propus e que não foram autorizados. Portanto, foram autorizados primeiro dois no período de fevereiro a agosto, foram autorizados 2 contratos de 6 meses não renováveis e aí tivemos um período um bocadinho melhor, que depois acabaram e eu pedi que fossem feitos novos contratos de 6 meses ou de prestação de serviços. Tinha inclusivamente os colegas disponíveis. Não poderia ser feito com os mesmos colegas, poderia ser feito com outro colega. Foi a resposta do Conselho da doutora Eva Falcão, concretamente, foi que isso não era legal porque era gato escondido com o rabo de fora. Ao qual eu respondi que não, que era o gato todo de fora, porque estavam no Conselho, já na ACSS, 11 pedidos de farmacêuticos, portanto, já estava mais do que sinalizado a falta de recursos, mas não foi autorizado. Não sei se respondi a tudo. Acho que sim. Muito bem, muito obrigado. Quero agradecer muito à doutora Ruth Varela todas as explicações que deu e desejar-lhe a continuação de bom trabalho. Muito bem, terminamos esta segunda audição. Como sabem, temos uma terceira audição, mas vamos permitir fazer um curto intervalo de 3 minutos e meio.